Hoje nós vamos analisar, meus amados irmãos, uma das doutrinas centrais do Adventismo do sétimo dia. É o chamado juízo investigativo, tá bom? Eu não vou usar opinião própria, pessoal. Nós vamos fazer como sempre, usar a Bíblia Sagrada, os textos bíblicos, inclusive o contexto e os próprios textos que eles utilizam para sustentar essa tese, que eu acho que é insustentável, tá bom? Mas vamos lá. O Adventismo ensina que desde 1844 Jesus teria entrado no Santíssimo Celestial para investigar os registros da vida dos crentes, a fim de decidir quem será salvo e também quem seria condenado. Agora vamos para a Bíblia e ver os textos que eles usam. Bom, eles usam capítulo 8, versículo 14 de Daniel, que diz o seguinte: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Mas observe com atenção. Daniel capítulo 8 não fala de salvação. Não fala de nomes sendo analisados. Não fala de céu como um cenário. E não fala de juízo dos crentes. Certo? O próprio anjo explica dizendo o seguinte, no mesmo capítulo e nos versículos posteriores. Entende, filho do homem, porque esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8, versículo 17. O contexto do capítulo, nós sabemos muito bem que é profanação do santuário e não julgamento investigativo. Agora vamos para o Novo Testamento. Hebreus 9, versículo 11 e 12 diz assim: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais profundo tabernáculo, não feito por mãos de homens, ou ser humana, entrou uma vez por todas no santuário dos santos, não por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só, Cristo entrou uma única vez, e foi essa única vez. Agora observe as expressões que é usada aqui, uma vez por todas. Outra expressão, eterna redenção. Dá para imaginar juízo investigativo aqui, iniciado em 1854? Não dá, meu querido. Chama-se heresia. Heresia. Não dá para colocar juízo investigativo aqui. Não existe. Mas vamos lá. João capítulo 5, versículo 24, Jesus declara dizendo o seguinte: olha só o que o próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Perceba um tempo do verbo aqui que Jesus usou. Tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Olha só, se existe juízo investigativo para condenar o crente, o cristão, então Jesus estaria errado? É uma pergunta que eu deixo para você. Ou uma afirmação, né? Um ponto final. Então Jesus estaria errado. Mas só que não. Veja só, o apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 8, versículo 1. Eu acho que esse versículo todo mundo sabe decorado, né? Veja só o que diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o termo, o apóstolo Paulo usa: nenhuma. E agora? Então, para que os cristãos em Cristo, não tem condenação para os cristãos em Cristo, aquelas que estão em Cristo. Então o juízo investigativo ensina que o nome do crente, o nome do cristão pode ser apagado, que a salvação ainda está em análise, que o crente deve viver em constante incerteza, porque não tem firmeza. Se Jesus ainda está investigando, não tem firmeza. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1, verso 14:
Vamos para o texto sagrado, que diz assim, olha: em quem temos redenção, a saber, a remissão dos pecados. Vamos agora em Hebreus 10, versículo 14, afirma ele, o apóstolo Paulo, aliás, o escritor, afirmando o seguinte: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados para sempre. Olha assim, olha só, para sempre. Não até uma investigação futura, é para sempre. Agora precisamos falar da origem dessa doutrina. E é verdade. Quem criou isso? Vamos lá. Em 1844, William Milley profetizou a volta de Cristo. Ele marcou lá a volta de Cristo. E o que foi que aconteceu? Cristo não voltou. Ou seja, a profecia, a contagem, seja lá como eles costumam dizer, né? Não aconteceu. Falhou. O juízo investigativo surgiu para explicar um erro profético. Certo? Mas a Bíblia é clara em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, viu? Olha só o que diz o texto sagrado. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, essa palavra não falou o Senhor. Então não foi Deus que falou. Aliás, e para encerrar, vamos a Hebreus 10, versículo 17. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então, se Deus disse que não se lembra, não faz sentido dizer que ele está investigando. Não faz sentido Jesus investigando se Deus falou que não se lembra dos seus pecados. Portanto, biblicamente, eu quero dizer aqui com toda a verdade, o juízo investigativo não existe. Contradiz Hebreus, nega a obra consumada da cruz, produz medo, não traz segurança, substitui Cristo, entendeu? Porque Cristo é suficiente, e coloca um sistema religioso incoerente com a palavra. E eu encerro com essa frase para vocês: se a cruz foi suficiente, não existe juízo investigativo. E se existe juízo investigativo, a cruz não foi suficiente, tá bom? O que eu quero dizer para você: não acredite nas heresias do juízo investigativo criado para passar pano numa profecia que nunca aconteceu e que não foi profetizado, não foi calculado por intermédio do Espírito Santo, mas sim de um homem carnal que errou em todas as suas profecias, tá bom? Saia do Adventismo, aceite o verdadeiro Cristo e vamos para a Bíblia. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e diz o comentário aí o que você